Amado e bondoso Pai, queremos agora ouvir o teu ensino, ouvir a tua palavra da vida eterna. Alimenta-nos, ó Deus, neste dia de ação de graças por tua abundante graça. Alimenta-nos com a tua presença para que saibamos viver e ofertar os frutos desta boa colheita que tu nos dá. Em Cristo nosso Senhor, porque lâmpada para o nosso pé é a tua palavra e luz para o nosso caminho. Amém. Querida comunidade, amados irmãos na fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Abacuque profetizou há mais de 500 anos antes de Cristo, numa época marcada por uma crescente violência, injustiças e violação do pacto da paz entre os reinos. A miséria aumentava. As pessoas viam os seus direitos ameaçados, experimentando um grande colapso das instituições políticas, econômicas e religiosas no reino de Judá. Em meio a este caos, o profeta questiona sobre o porquê que Deus permitia a ascensão e a atuação de uma geração de más pessoas, não intervindo com o seu castigo. Abacuque denota perplexidade diante do silêncio de Deus, enquanto o mal crescia, a justiça era torcida e o perverso seguia impune. A princípio, vemos um profeta cheio de dúvidas, lamentoso e com as esperanças desgastadas. Por mais que perguntasse, não obtinha respostas. Não há angústia mais cortante e dilacerante do que o sentimento de que as orações parecem não serem respondidas. Ele somente queria entender por que o clamor e as orações dos justos pareciam inúteis. Por que as orações não estavam sendo respondidas? O nosso profeta vive essa crise. Em seus conflitos, Deus, por sua passividade e permissividade, deixando o mundo desgovernado como um carro sem freio. Recordo que, certa vez, até um papa, numa visita ao campo de concentração em Treblinka, onde muitas pessoas morreram na câmara de gás, agiu igual a Abacuque e fez uma pergunta que nunca deveria ter feito. Assim ele perguntou: onde estava Deus quando esse horror aconteceu? Creio ser essa a pergunta que não pode ser levada a séria nunca. Porque se perguntamos onde estava Deus, estamos pressupondo que Deus não estava lá. Portanto, estamos afirmando que Deus não é onipresente e onipotente. Podemos então perguntar: mas se Deus estava lá, e Deus é amor e todo-poderoso, como teria deixado tudo aquilo acontecer? Sendo assim, ou Deus não é amor, ou não é todo-poderoso. Percebam a fragilidade da fé e a cortina de desconhecimento sobre uma pergunta tão simples e a afirmação que isto pode causar. Por isso, a pergunta precisa ser refeita, ser olhada de forma diferente e de forma correta. A pergunta deve ser essa: qual Deus falou mais alto através das mãos humanas dentro dos campos de concentração? De forma semelhante, na história de sofrimento vivida pelo profeta, cabe a nós perguntar ao profeta: Abacuque, na situação de dor que você está vivendo, de uma geração má e perversa que você vê, a falta de esperança que você está assistindo, pergunte: qual é o Deus da sua história que fala mais alto?
Qual é o Deus que está nesses dramas vividos na sua época e entre o seu povo, Abacuque? Nós enfrentamos dificuldades semelhantes às sofridas por Abacuque. Fazemos perguntas semelhantes quando somos perseguidos pelas enfermidades e pelas catástrofes. Bem sabemos que não estamos livres da angústia, do sofrimento, da deterioração da vida financeira, religiosa e familiar. Contudo, o profeta, depois de muito questionar a Deus, percebe que não é justo colocar na conta de Deus a deterioração dos valores da humanidade e os reveses colhidos na vida. Meus amados, mesmo que haja crises e sinais de ingratidão, cabem às pessoas de fé seguirem confiantes em Deus. E, assim como Abacuque, refletirmos. É justo que só louvemos a Deus quando temos fartura na mesa, no trabalho, na família e na comunidade? É justo que só cantemos louvores ao Senhor nos momentos de prazer e de alegria, quando vemos atendidos os nossos pedidos? É justo que, diante das situações de reveses e projetos falidos, questionemos tudo ingratamente e acusemos que o Senhor não faz nada? Abacuque, de um profeta reclamão, vai entendendo que, mesmo que os sinais do seu tempo gritem desesperança, a situação de crise não impede de firmar louvor e fé em Deus, confiantes que o seu poder protetor ainda assiste a todos. O profeta dá um salto incondicional de fé em direção a Deus. Ele se move pela gratidão, rendendo ações de graças, reconhecendo que Deus nunca abandona os seus, vindo a se revelar, inclusive no sofrimento e nas adversidades da vida. Então, como você compreende a gratidão? Você adora para impressionar Deus ou adora em gratidão a Deus? Você pratica boas obras a fim de ser salvo ou as pratica porque é salvo? Muitos sonham com um Deus assistencialista, paternalista, um Deus que está sempre disponível para quebrar o galho quando determinadas situações saem do controle. Vemos muitas pessoas, famílias e comunidades dedicando o louvor somente nos momentos em que tudo vai bem. Já os momentos e circunstâncias desconfortáveis não produzem louvor em seus lábios. Pelo contrário, muitas vezes as situações adversas, as suas pretensões, produzem murmuração, descontentamento e até mesmo revolta contra Deus. Agradecer somente pelos bons momentos é uma atitude típica dos interesseiros que buscam a Deus unicamente para satisfazerem os seus próprios desejos e aspirações. A ingratidão aponta para o pecado. Quem não reconhece a presença e as bênçãos de Deus em sua vida não tem gratidão. Ele machuca o coração de Deus. Na ingratidão, é constrangedor ver a ficha limpa de Jesus que foi dada para nós e, em contrapartida, a nossa ficha suja, imperfeita, que foi dada para ele. Ser grato é reconhecer a obra imerecida que Deus fez por nós através de Jesus. É viver indignamente na graça de Deus, porque Ele nos ama em nossas maiores imperfeições. O que faremos diante de uma situação de crise? Trataremos ela somente como um grande motivo para não render ação de graças a Deus, como nós temos vivido neste tempo de pandemia? Tudo dependerá da nossa escolha frente à crise que instauram em nossa vida. No entanto,
Abacuque nos dá uma grande lição de que a fé transcende os sinais das trevas, se solidificando em tempos de angústias e perplexidades. Relembremos as palavras de Abacuque que foram lidas, que dizem: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Nas palavras do profeta, compreendemos que a pessoa é movida por gratidão. E essa pessoa se ajoelha continuamente diante dos pés de Deus. Pouco importa se são dias tristes ou felizes, mesmo que uma aparente realidade traga pouco estímulos para celebrar ação de graças, não podemos deixar com que esta realidade nos torne pessoas amargas, sem esperanças e murmurantes contra a confiança em Deus. A fidelidade a Deus pressupõe lealdade à sua palavra e engajamento na edificação da sua obra neste mundo. Aquele que se sente amado por Deus é capaz de manter diariamente o cântico de Abacuque nos seus lábios. Mostra-se determinado a servir a Deus, tem interesse e se dispõe a doar parte do que recebeu de Deus em ação de graças, reconhecendo que muito tem recebido e tão pouco tem colocado diante do altar divino. Na gratidão, reconhecemos que não há nada na vida que tenhamos que não seja o maior tesouro da gratidão. Está em perceber que podemos cultivar uma relação de amor incondicional com Deus. Gratidão só pode ser gratidão quando vem de uma espiritualidade sadia, depositada na fé de que a vida é um presente de Deus e que tudo o que temos e o que somos recebemos em função do grande amor e da fidelidade que Deus tem para conosco e para com toda a sua criação. No hino Castelo Forte, Lutero afirmou: o Verbo eterno vencerá as hostes da maldade. As armas o Senhor nos dá, Espírito verdade. Se a morte eu sofrer, se os bens eu perder, que tudo se vá. Jesus conosco está, seu reino é nossa herança. Rendamos, então, ação de graças a Deus, pois a vida segue sob os cuidados do nosso Senhor. Deus jamais abandona os seus filhos. Ele permanece fiel em sua promessa de salvação, revelada em Cristo. Aconteça o que acontecer. Por isso, amada e querida comunidade, oremos para que a vida de cada um de nós seja plena de gratidão, para que sigamos confiantes na graça restauradora de Deus e encontremos paz e ânimo diante daquele que tudo nos dá e nos sustenta. Que a graça de Deus seja com todos nós. Amém.